e a frequência emocional de quando a pessoa não perdoa e não muda a mentalidade em se perdoar, né, parar de ficar tomando um copo de veneno e achando que o outro vai morrer envenenado, ela já está no 350 Hz. Você está no Gestão e Emoção, com Carlos Marchiori. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão e Emoção. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com Alexandre dos Santos e Silva. Ele que é o Coronel Santos Silva, casado com a Carla Lino Campos e pai de 3 filhos, Suzane, Melissa e Alexandre Filho. Ele é o coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, atualmente comandante do 14º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Goiás. Seja bem-vindo, coronel. Obrigado, Carlos, pela oportunidade de poder participar do podcast Gestão e Emoção. Para a gente começar aqui, quem é o Coronel Santos Silva? Alexandre dos Santos e Silva? São pessoas diferentes? É a mesma pessoa? Conta aí pra gente. Alexandre dos Santos e Silva é um ser conectado à fonte, é um cristocêntrico, é o maior investidor da indústria da felicidade, que é a família, né, casado com a minha amada Carla e pai de 3 lindos filhos e coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás, profissão que eu tenho muito orgulho, sou apaixonado pelo que eu faço, mas o Coronel Santos Silva é a profissão. Se deixar de ser coronel, né, deixar de ser policial, a minha essência é o ser conectado à fonte, que é Deus. Continua a mesma. Coronel, quando a gente fala de cristocêntrico, assim, eu até fui pesquisar um pouco, né, que é o Cristo como centro da nossa vida, mas eu nunca tinha ouvido essa palavra, foi a primeira vez, porque eu me considero, assim, eu sou cristão. Qual que é a diferença do cristão para o cristocêntrico? Não, na verdade, não é qual é a diferença, é só no tocante à liberdade religiosa. O cristocêntrico tem o Cristo como centro, que é um cristão. Eu também sou um cristão. Mas a sociedade tem uma necessidade de rotular. Rotular. Se você é evangélico, se é católico, se é espírita, isso ou aquilo. E já frequentei tanto centro espírita, né, família espírita, o evangelho e o catolicismo. Só que quando eu passei a ter essa visão e essa denominação de cristocêntrico, de uns últimos 5 anos para cá, eu passei a ter uma liberdade de ir a um líder religioso convida, onde você está ministrando a sua palavra, está fazendo o seu sermão lá. Acredita em Cristo? Sim. Então, tá bom. Cada lugar que eu vou diferente, eu aprendo algo novo que eu posso levar para a minha indústria da felicidade, que é a família. Então, essa liberdade de locomoção é o que fez eu falar que sou cristocêntrico. Sou um cristão, como todos que acreditam em Jesus Cristo, e coloque ele como realmente o centro em todas as áreas da vida, visando a viver a abundância. Mas hoje o senhor frequenta uma igreja ou um centro, alguma coisa específica? Faço visitas. As visitas. O frequentador assíduo que vai em determinado estabelecimento, instituto, templo, né, um determinado templo religioso, eu já não sou mais adepto disso. Muito interessante. Eu tinha visto o Cristo como centro, mas essa visão da liberdade. E eu gosto muito disso, de ter essa liberdade, até porque eu tenho amigos na igreja evangélica. Semana passada a gente conversou com o Alan, que frequenta o Centro Espírita, né? E hoje eu estou frequentando mais a igreja católica. Mas acaba que, assim, eu não sei se é algo da minha cabeça, mas eu me sinto um pouco, me fugiu a palavra aqui, mas eu sinto que as pessoas vão me julgar se eu for cristocêntrico, né? Assim, eu vou na igreja evangélica, mas espera aí, ele é católico, eu vou na igreja evangélica e aí eu volto para a igreja católica, mas você é católico, frequenta a igreja evangélica, você vai no centro espírita, e então assim parece que mas né, se é algo da gente, a gente acredita, acho que... Mas é a expressão que você acabou de falar, gera uma certa
preocupação, né? Ou seja, preocupando a mente, antecipando um possível sofrimento que nem talvez vá acontecer, mas de o pré-julgamento. Exato. Quando eu passei a falar isso, eu também passei pelo pré-julgamento, eu recebi críticas, mas eu respeito, porque cada um tem sua visão de mundo. Então a pessoa não aceita você ser diferente da manada. E não tem problema nenhum, eu respeito as diferenças. E O problema é dela, né? ao fato de ir numa igreja é importante. É claro que é importante. Mas as pessoas talvez ficam assim, eu vou, toda semana eu faço um determinado trabalho social, alguma coisa voltado para a caridade, que seja qualquer evento que vai trazer paz para a pessoa, tá ótimo. Bem. Mas quando eu adotei um hábito dos últimos 5 anos de acordar todos os dias, 4 horas da manhã, sábado, domingo, feriado, qualquer dia, eu acordo todos os dias 4 horas e vou tomar meu banho gelado e vou orar, que eu orar falar com Deus, e depois eu vou estudar ali a Bíblia, ler para entender a palavra, dentro da sensibilidade que eu estou sentindo daquele momento. E depois eu vou meditar. Então, o que acontece? O orar é falar com Deus, e o meditar é ouvir Deus. É assim que eu tenho trabalhado. Aí eu faço uma sequência, né? Depois eu vou fazer minha atividade física, fazer tudo na parte da manhã. Eu tiro um momento, um tempo de qualidade para o templo. Qual que é o templo? O nosso corpo. Onde habita do Espírito Santo e tudo, é o nosso templo. Então, 4 paredes é extremamente importante, que é a igreja. Mas, mais do que só frequentar a igreja, é cuidar do seu santuário. Que é o corpo, a mente e esse conjunto. É uma construção. Eu até peguei lá no Instagram do senhor lá uma passagem que eu trago para a minha vida hoje, que é Josué 1:9, né? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando a gente desperta que nós somos consciência pura, que nós somos energia, que o espírito e que o corpo é só uma casca, e que a mente é só um drive que está rodando os programas dos pensamentos que nós estamos instalado pelos... principalmente eu falo da questão das travas e bloqueios mentais, que é dos P's da vida que eles falam, né? Os pais, né? O policial, os professores, os parentes. Então, os P's da vida, não com a intenção de causar isso, claro, mas também como eles também aprenderam. Foi causada a eles. Exatamente, e vai passando. Então, é realmente desafiador, mas é muito interessante essa nova visão de mundo. Coronel, investidor da indústria da felicidade, a família, conta aí pra gente como que é isso, essa indústria. É o seguinte, nos seus momentos de dificuldade, primeiro Deus, depois a família. Nas dificuldades do seu dia a dia, ou as decisões mais difíceis, ou quando você toma decisões erradas, ainda mais numa profissão que a gente é um alvo em potencial e tudo que você faz sempre é criticado por alguém, e estou há 25 anos nessa carreira, então eu falo que de manhã você presta, acontece algum problema, à tarde você não presta mais, à noite você resolveu o problema, você volta a prestar. Então, assim, é uma profissão, tem que ser vocacionado, porque é uma pressão muito grande da sociedade e tá tudo bem. A gente não comprou ingresso para o filme errado. É isso aí mesmo. Mas nos momentos de dificuldades, nas possíveis decisões erradas que você toma, quem está do seu lado é a sua família. Todos desaparecem. Muitas amizades são funcionais. Então, começa aí. E a família é a base, é a bênção de Deus aqui na Terra. Eu demorei despertar. Eu sei o quanto é importante a família. Sempre soube disso, era a minha paixão ter a minha família. Só que, devido a
como diz o mais esperto que o diabo, né, de Napoleão Hill, 98% da população está alienada no piloto automático. Eu estava no piloto automático. Eu entendia que tudo que eu tinha que fazer na profissão, eu respirava. Polícia, não que eu não respire mais, né, mas a família eu respirava, ficava, né? Deus, família, tudo ficava em segundo plano. E quando você entende a importância da família na sua vida, da importância de você ter um tempo de qualidade com quem realmente renova as suas energias, que é o seu lar, que quando você chega em casa com uma postura diferente, você consegue chegar... O pessoal diz que não é possível isso. Eu pratico e falo que é possível. A pessoa fala, mas se chegar em casa com a cabeça cheia de problemas do trabalho, de alguma coisa que aconteceu, você chega na porta e deixar os problemas lá de fora e entrar. Aí a pessoa fala, não é possível você desconectar. É plenamente possível. Não quer dizer que você consiga todas as vezes, mas é plenamente possível. Mudar a postura. Só de você... enche o peito, olhar para cima, levar ali o olhar para cima, igual a criança tá chorando, você fala, olha o avião, a criança olha, ela esquece momentaneamente da dor e, ou seja, você quebrou o estado emocional dela. Então a gente quebra o estado emocional da gente e entra para contagiar a família. E eu era mais um dos que contaminava. Uau. Então você chega em casa... passa aquele peso. Você absorve todos os problemas e descarrega dentro do lugar que você tem que recarregar as energias, os maus fluidos. Aí fala maus fluidos, o espírito. Então, você precisa contagiar. E eu, por muito tempo, eu contaminei. Então, quando você acompanha a sua família, você começa a entender que a sua esposa, e para quem está nos acompanhando, o seu cônjuge, que tem a mesma conexão que é Deus com nosso Senhor, né, centro, os dois passam a ter um relacionamento mais saudável, que tem um ponto em comum que é a base, que é Deus. E entende que a cada momento de qualidade que você tira para entrar no mundo do seu filho, é uma memória que você está construindo, uma memória, uma experiência com emoção que vai ajudando aquele ser humano a ser uma pessoa melhor. Então, quando eu despertei para isso, eu consegui ser mais intenso. Então, desses últimos 5 anos, não que nos outros 19 eu não tenha feito isso, mas esses 5 eu tive uma clareza. Eu faço de forma intencional. Às vezes você assumiu... você ficava brigando com todos os pensamentos e tudo que está o seu drive mental poluído, querendo ter um momento com a família e respirando tudo. No passado. Ossos do ofício, faz parte. Mas dos últimos 5 anos eu tive uma clareza tão diferenciada, tomada de consciência, tão significativa, que eu passei a entender a importância de estar conectado com a fonte, que é Deus, de seguir os ensinamentos de Cristo, para poder fazer o melhor pela família. E se você está bem na sua casa, com a sua família, você presta um serviço melhor. Então, qualquer profissional de qualquer área que está bem na casa dele, que chega na casa dele e não fica arrumando desculpas esfarrapadas para sair ou fugir, né? Pelo vitimismo que a gente vê no mundo de hoje, desculpas gourmetizadas, para sair de casa porque não suporta ficar dentro de casa. Ele precisa entender que quando ele muda, tudo muda dentro. Tudo muda. Você fala assim, nossa, parece que a minha esposa está mais atenciosa comigo, meus filhos tá mais próximo de mim. Mas é porque a gente procurou mudar. Então, quando muda, tudo muda ao seu redor, porque você mudou. E isso aí, você passa a ficar um ser que quer contagiar o ambiente. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. E aí, se você está bem, consegue descansar, na hora que você vai dormir, seu sono é de qualidade, busca as coisas essenciais, alimentar bem, fazer atividade física, um sono, né, para a produção da melatonina, tudo certinho ali, tudo bacaninha, você consegue, quando sai para trabalhar, ter mais tolerância, ter mais paciência, falar com o próximo com mais educação. E no caso da gente que
que é um prestador de serviço público, buscar prestar um melhor serviço público, né? A gente almeja atingir a excelência da prestação do serviço público. Mas como ainda não estamos nesse nível, mas todo dia você poder fazer um pouco melhor, Uau. depende de você estar bem com a sua família. Então, a indústria da felicidade, porque eu falo, sou o maior investidor da indústria da felicidade, porque se eu não estiver tirando um tempo de qualidade para a minha família, para ver eles felizes e eu me sentindo bem e renovando as minhas energias na nossa indústria, que é a família, que é a nossa casa, eu não vou recarregar minhas energias como deveria e não vou fazer um serviço a contento quando eu saio para trabalhar. É um ciclo, né, comandante? Eu falo sempre assim, já falei várias vezes aqui, mas acho que sempre é válido, porque o casamento ele não é 50-50. Eu gosto muito disso, depois que eu tive essa visão, para mim, às vezes eu vou estar com 70, 80, minha esposa com 20, 30, e a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente começa a respeitar, a ter mais paciência, a acolher mais. Então, o momento de você chegar em casa e não conseguir tirar toda essa carga, ela vai estar ali para te amparar, para te acolher, para no outro dia você estar melhor. E a mesma coisa o que a gente cria de um círculo vicioso. Então, assim, eu chego ruim em casa, eu amanheço, durmo mal, e o outro dia tudo ruim, e nisso não, a gente está criando aquele círculo virtuoso, né? A gente sai dessa inércia, a gente assume o comando da nossa vida e a gente começa a fazer diferença. E principalmente o que o senhor falou, o que eu vejo, o que eu acompanho, e a gente começa a mudar as pessoas à nossa volta. Sim. A gente começa a fazer com que as pessoas à nossa volta também tenham essa tomada de consciência e começa a transformar. A gente arruma a nossa cama, a gente arruma a nossa casa, a gente arruma o nosso trabalho e a gente vai arrumando o mundo aí devagarzinho, né? Vamos dando a nossa contribuição, né? Exato. Bacana essa ideia do casamento que você falou, Carlos. A partir do momento que a gente busca se conectar com a própria essência, de viver o momento sem pré-julgamento, porque o cônjuge fez algo que te incomoda, mas te incomoda porque você acredita que está violando a sua visão de mundo. E quando você tira esse pré-julgamento, quando você tira esse pré-julgamento e começa a entender que você pode estar próximo da pessoa e contemplar aquele momento e ver como é maravilhoso estar junto, acolher. O cenário é outro, o relacionamento é outro. Porque a gente tem o hábito de fazer um pré-julgamento, porque... E há histórias imaginárias. E um relacionamento são histórias diferentes, criações diferentes, e a gente quer que aquela pessoa se adapte ao nosso mundo. Impossível. Então, não seria não é um relacionamento saudável. Então, no casamento tem essas porcentagens, tem uns dias que também você não está bem, e do outro lado está te ajudando, mas quando só tem essa oportunidade do outro lado estar te ajudando num relacionamento, porque na maioria das vezes você está lutando para estar bem. Então, quando acontece de você não estar bem, de você cometer algo que vai contra, né, do relacionamento, vai deixar a pessoa que você ama triste, decepcionada, mas você ainda tem um crédito, porque ela sabe que você está lutando todos os dias e às vezes algum fator externo que a gente não teve a inteligência emocional suficiente. Exatamente. Fez a gente desaguar na pessoa que a gente ama. Então, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque quando a gente comete o erro, aí a gente começa a se martirizar que eu não poderia ter errado, e eu estou enfatizando isso várias vezes e eu estou provocando isso, porque vai cometer o mesmo erro, porque eu estou concentrando no que não é decodificado na mente. Quando você fica, não posso fazer mais isso, você vai fazer de novo. Porque você deveria estar focando no positivo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou agir nas próximas situações? Como se fosse, como diz Augusto Cury, a mesa do eu. Você faz ali a sua análise de um possível cenário, a reação que você quer ter.
E não aquela situação de eu não posso, eu não quero. E quanto mais fala isso, mais tudo que Traçar o cenário desejado, né? The Secret, né? O segredo, quanto mais você resiste, mais persiste. E é isso. Exato. Ô Coronel, mas cortando um pouco aqui, fugindo do roteiro, conta pra gente aí como é que foi essa virada de chave do senhor aí nos últimos 5 anos. Como que você assumiu essa direção da sua vida e tá fazendo diferente? Bom, aconteceu alguns fatos que fizeram eu aprender. Eu disse que você aprende pelo amor ou pela dor, né? Um dos dois. Eu aprendi pela dor. Então, em meados ali de 2018 para 2019, eu tive alguns acontecimentos bastante desfavoráveis na minha vida, que fez eu tomar um susto. Falei, ué, como assim? Vamos pegar o exemplo do funcionário público. Cresci, estudei, fui educado para ter o salário, né, dentro do padrão, né, passar no vestibular, fazer um curso, aquela coisa toda, prestar um concurso para ter uma estabilidade. Essa estabilidade que eu aprendi e que muitos, a grande maioria, buscam isso. E quando chegou no final de um governo, a transição para o outro, o governo anterior não cumpriu com o pagamento. A gente conseguiu receber um mês. Eu nunca tinha acontecido isso. Com 18 anos eu passei no concurso. E a minha carreira toda, a minha vida foi isso. Então, a tal estabilidade me desestabilizou ali. Mas como assim? Não recebi. Então ali eu já tomei, foi a primeira pancada, né? Que você fala assim, uai, como assim? Não veio o meu salário, mas eu sou concursado. Então ali já, ali eu comecei a despertou, que eu falei, e se acontecer de novo? Aí que eu fui descobrir que tem como você estudar educação financeira. Aí que eu fui começar a estudar sobre educação financeira, começar a aprender sai da bolha. Então, sai da minha bolha. A pontinha ali, ela foi te levando e você pegou o fiozinho da meada ali e foi puxando ele. E devido aos 19 anos de carreira, né, tirando esses 5, o ritmo acelerado, então era um estresse crônico, um estresse assim, preocupado o tempo inteiro, se acontece alguma coisa, o mundo vem abaixo, porque você tem que resolver, querendo carregar o mundo nas costas. Aí eu tive complicações de saúde. Que é uma situação que eu fiquei... O pessoal não sabe, né, falando isso aqui, talvez até em primeira mão, mas eu fiquei 15 dias de cama. Né? Mas no hospital não? Não. Então eu fiquei numa situação muito delicada. Aí você tem uma complicação financeira que você nunca tinha imaginado, você com família, mas se isso acontecer de novo? O governo que entrou, né, honrou depois, parcelou, colocou em dia, mas aquela pancada, aquele mês do governo anterior foi suficiente para dar esse susto, né? E essa questão da saúde que deixou acamado. E depois disso eu falei, eu tenho que mudar os hábitos, eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo, o corpo grita. O corpo grita quando a sua mente não está bem. A verdade é essa, porque a pessoa, a imunidade está baixa, mas o que você está pensando? Vê lá, você está com vários pensamentos, às vezes um pensamento ruim de forma repetitiva. Então eu falo que os sentimentos é o termômetro dos pensamentos. Se você está, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou estressado, ansioso, o que você está pensando? É só refletir sobre o que você está pensando e ressignificar ele. Então, aí eu comecei o Milagre da Manhã, aquele livro que vai dando... Né, Foi aí que começou? Começou aí. Eu li e falei, vou praticar isso. Aí com isso eu fui para outro livro, fui olhando o relacionamento e comecei a construir isso aí em 2019. E em 2021 eu tive já a oportunidade de fazer do método IP, né, do Pablo Marçal. Ali realmente veio a virada de chave. Estourou muitas bolhas. Essa preocupação de
da opinião, do medo de ser criticado, que é um dos medos que Napoleão Hill fala, né, no Mais Esperto que o Diabo, era o medo de ser criticado, escrever um livro, né, e participar, né, de alguma coisa do mundo digital, da tecnologia, na era da tecnologia que estamos vivendo. Então eu deixava tudo assim, não, depois eu vou fazer isso, quando eu for para a reserva, quando eu aposentar, aí eu quero palestrar, aí eu vou escrever meu livro, aí eu vou para a rede social. Eu comecei a planejar tudo sempre jogando, procrastinando, deixando para depois, e com um incentivo muito grandioso por parte da minha esposa. Não, você tem que falar as suas ideias, vai ser interessante, aquela coisa. A gente começou a se posicionar, né, de forma sempre respeitosa. A nossa profissão, ela é muito tradicional, a gente gosta, é apaixonado pelo que faz, mas é interessante abordarmos assuntos como estamos falando aqui, né? Família, Deus, gestão e emoção, e não só ocorrências, né, coisas que não têm graça, para não falar desgraça. Então, sociedade totalmente alienada, bitolada ali, está ficando uma sociedade doente. Focado no que não quer, com medos e mais medos e querendo contaminar todo mundo, né? E querendo ter um resultado. Pandemia de uma insanidade, porque as pessoas eles querem um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Impossível. Você pode até estar fazendo as mesmas coisas, mas as mesmas coisas saudáveis para você perceber a sua prosperidade nas áreas da vida. Mas não, a pessoa acorda lamuriano, reclamando, né? Clamando para ti, né? Então, tudo tá ruim. Tudo. A família tá destroçada, desestruturada, não faz esforço nenhum para melhorar a sua saúde física, a sua saúde mental, e quer algo milagroso para acontecer. Não vai acontecer. Né? Então, esses últimos 5 anos, as mudanças que eu fiz de forma radical na minha vida, mas é radical de acordo com a visão de muitos. Fala assim, não, tá doido, acordar 4 horas da manhã. Quando que já tá aí, marcou acho que 2 graus, que no dia corrida, só mandar uma mensagem aí, tomou banho gelado, então assim, aí, pô, o pessoal tá preocupado mesmo, se a gente tá seguindo, mas eu não faço isso para ninguém, para mostrar para as pessoas, até porque senão eu ia postar 4 horas da manhã fazendo. Vai lá, né? Eu faço isso porque é algo que deu certo. Faz sentido. É o tempo de qualidade que deu certo para mim, de conexão, né? E de buscar a essência, de renovar a mente, de ser uma pessoa um pouco melhor ou menos pior, que a gente não sabe o grau que a gente está, mas é uma luta diária. O senhor comentou de procrastinação e eu vi uma passagem, não sei se o senhor ficaria confortável de falar aqui sobre quando foi falar para o seu pai. Ah, sim, é a introdução do meu livro. É a introdução. A introdução do meu livro é esse acontecimento. Foi em 23 de julho de 2014. Eu fui levar a Carla, né, a digníssima, para Rio Verde. A gente morava em Indiara. E para fazer o ultrassom do terceiro filho. Já tinha a Suzane e a Melissa. E foi feita a ultrassom, era o menino, né, o Alexandre Filho. E já era por volta das 19 horas... eu peguei o celular para ligar para meu pai. Meu pai, o Olívio, morava na cidade de Jandaia, que é 18 quilômetros de Indiara. Do lado ali. E eu falei, vou ligar e falar, o terceiro neto do senhor agora é o menino, já veio dos meninos, agora é o menino. E peguei o telefone para chamar, aí eu fui, encerrei, sim, abortei, falei assim, não, amanhã eu vou estar fiscalizando o policiamento da região, que aí eu fiscalizava Indiara, Dealina, Creúna e Jandaia. Então eu percorria a região ali. Quando eu chegar em Jandaia, eu passar lá na casa, eu peço a bênção de sempre e falo para ele, pai, seu terceiro neto, e deixei. Foi outro dia. Fomos embora já à noite de Rio Verde, e já era por volta, quer dizer, na madrugada seguinte, entre 4 e 5 da manhã, meu telefone toca, né, a pessoa desesperada chorando, falando que meu pai tinha morrido. Mas ficou esse sentimento, poxa, eu tive a oportunidade, peguei o telefone para dar uma notícia boa e até despedir, mas
o deixar para amanhã o que você pode fazer hoje é a procrastinação clássica, né? Eu falo, a alma está sedenta, o coração está fervoroso, mas o corpo impede. Não age. E aí você não age, e você perde oportunidades na vida como essa. E o ser humano foi feito para estar em movimento, né? Essa vida moderna que fez a gente ficar sentado, usar o controle remoto, não precisa mais sair para caçar comida, né? E acaba que reflete em tudo que a gente faz. Ô, Coronel, mas assim, como que foi esse início da sua carreira? Como que o senhor começou na polícia? Conta aí um pouquinho, eu sei que é algo que boa parte das pessoas já sabem, mas acho que é válido a gente contextualizar aqui também. Com 17 anos eu estava ministrando aula de Física e Matemática e no primeiro ano de Direito. E aí veio esse concurso do CFO, Curso de Formação de Oficiais, que você já entra cadete da Polícia Militar, era 3 anos integrais, que é um curso superior, para depois sair aspirante e seguir a carreira do oficialato. E aí meu pai chegou e falou, tem um concurso da Polícia Militar, eu vou prestar. Então, aí prestou, era 84. Seu pai prestou? Não, meu pai que incentivou a prestar, indicou. Seu pai era pai funcionário público? Não, meu pai é autônomo, era um advogado. Mas a preocupação do filho ter um emprego, ter um salário para garantir essa estabilidade. E aí prestei o concurso, tive a felicidade de passar, né? Eram 40 vagas, passei em 25º e começamos em 2000, né? Isso em Goiânia? Em Goiânia. Aí depois saí aspirante. Tranca? Não, eu consegui os dois. Conseguiu fazer os dois? Eu fiz os dois. Eu era integral de manhã e à tarde, né? Matutino e vespertino, e à noite eu ia pro direito. Eu sempre fui um pouco acelerado, né? Então, aí fiz dos 2 cursos. Quando terminou o curso do CFO, em dezembro de 2002, eu saí aspirante e fui para Rio Verde. Eu fui para o 2º Batalhão, que ali por volta de uns 8 anos. Depois eu fui para a região de Indiara e aqui vim para cá, estou com 7 anos. A minha carreira foi no sudoeste goiano. Estamos com 25 anos de carreira. E o que de aspirante para coronel? Tem o intertício. Então você tem lá CFO. Você fica cadete do 1º ano, cadete do 2º ano, cadete do 3º ano. Aí depois sai aspirante. Aí depois você vai a 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente coronel e o último que é coronel. Mas esse caminho, nem todo mundo faz ele. Assim, isso é por mérito, é por... Tem tanto merecimento como antiguidade das promoções dos oficiais. Das praças também, só que das praças tem de soldado até subtenente escrita prova de conhecimento. Dos oficiais não. Tem uma comissão que faz a avaliação, uma comissão de coronéis que faz essa avaliação, que encaminha para o governador e ele toma a decisão. Porque a promoção dos oficiais tem o aval dele. É ato do governador, né? É ato do governador. Hoje no estado são quantos coronéis, o senhor sabe? 35. 35. E quando o senhor fala assim, especialista em segurança pública com princípios? É porque quando a gente tem as especializações dentro da área da segurança pública e a gente veio com essa pegada de falar da importância de termos uma base, uma raiz para uma maior produtividade, para uma melhor prestação do serviço público, eu entrei com esse campo do princípios, que é servir a Deus, seguir os ensinamentos de Cristo, valorizar a indústria da felicidade, que são coisas que são inegociáveis, são cláusulas pétreas, não tem como você abrir mão disso. Então, não é regramentos sociais que mudam de acordo com a conveniência humana. Estamos falando de coisas que não tem, estamos falando de situações que não é possível modificar. Você não pode abrir mão. E quando você não abre mão disso, inegociáveis,
você dá um salto de qualidade nas áreas da vida e também no caso profissional. Por isso a segurança pública com princípios. Uau, parabéns, coronel. Hoje muito se fala que a escola doutrina a molecada, né? Que vai ali, ensina, põe na cadeira do mesmo jeito que era lá em 1960. E agora vem falar que, mas a criança sai da escola tem que ser resolução de conflitos, inteligência emocional, a inteligência financeira, assim, coisas que a gente vai aprender, vai pensar depois de grande, isso deveria ter sido colocado ali na infância, né? E quando o senhor fala de princípios, assim, a força pública, as forças de segurança, hoje não tem nada direcionado a isso, assim, treinamentos, os policiais não têm alguma formação para princípios, para valores, porque é igual o casamento, né? O casamento, igual o senhor falou, assim, cada um é de uma maneira, né? E nas forças públicas as pessoas vêm de diversos lugares, de diversas criações e cada um tem uma mentalidade. Tem uma linha de formação? Tem os princípios da caserna, né? Então o que acontece? Quando você vai, primeiro por ser um funcionário público, né, já tenho seguir a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né, eficiência, e agir dentro dessa, não só dessa legislação específica, mas esses princípios da caserna, da camaradagem, da lealdade, né, de ser probo, isso aí já tem, né? Agora, quando a gente entra nesse aspecto, talvez que eu faça essa abrangência de um princípio moral, aí realmente vira uma coletânea de pessoas que cada um tem distingue, só que segue aquele regramento da profissão. E a gente está querendo, além do regramento da profissão, que é importante para a produtividade e para seguir conforme manda o figurino, que sair da farda e entrar o ser humano dentro da farda. Então essa é a nossa intenção, de mostrar que esse regramento, ok, né, é o que é aceitável pela sociedade e que está amparado por lei e é importantíssimo isso. Só que a gente está querendo falar algo a mais que sai, que transcende isso, transcende esse cenário desses regramentos para a pessoa, peraí, para você seguir todo esse regramento, todos esses princípios, preceitos da caserna, né, do nosso meio, é importante você lembrar primeiro que você é um ser humano, que você precisa estar bem com você mesmo, que você tem que ter uma saúde mental, física, tem que ter qualidade de vida. Então precisa enaltecer isso e deixar bem claro na cabeça do ser humano, para na hora que ele for seguir esses regramentos sociais, ele não ter tanta dificuldade e ser mais produtivo. Mas esse olhar, esse outro lado, hoje na corporação não tem. Tem alguns... Algo nascente. Tem algumas movimentações. Legal. Então, até porque a estabilidade, assim, no funcionalismo público, de uma maneira geral, ela dificulta um pouco, né? As pessoas ficam ali acomodadas e seguem, às vezes, o básico, os princípios, e esse algo mais ele acaba se perdendo, né? Coronel, a gente está aqui com o seu livro, Como Ter Princípios na Segurança Pública, mas eu acho que as pessoas não imaginam o quão amplo isso é para as nossas vidas, né? A intenção dessa nossa ousadia de escrever, né? Que até coloca assim, mas um profissional da segurança querendo escrever, está sendo muito ousado, mas a ideia é despertar em quem for fazer a leitura de uma nova visão de mundo, de que você tem alternativas para a sua vida. Então é buscar a essência do ser humano mesmo, e não tá falando do lado profissional. A nossa intenção não é ficar autopromoção ou falar de ocorrências ou a carreira do Coronel Santos Silva. A pessoa que vai ler isso aí fica até intrigada. Até recebi um dos feedbacks, a pessoa fala assim, é muito intrigante, que a pessoa já vai com esse pré-conceito
né, de que Exato. um policial deve estar falando de as ocorrências, o que ele fez, e quando ele vai lendo e vai percebendo que nós estamos falando de valores inegociáveis, quando ele termina, a gente tem algumas dezenas de feedback que realmente fala, poxa, que até serviu de motivação para a gente partir para um segundo livro, que ainda, né, estamos rascunhando, tá em construção, mas é para ser renovação da mente, que realmente é plenamente possível uma aplicação de programação neurolinguística e outras ferramentas da pessoa mudar da mentalidade. E esse livro, ele está, aproveitando para fazer o merchan, com certeza. Esse livro ele está disponível gratuitamente. Então, entrar Já baixei. no Instagram, né, Coronel Santos Silva, no link da bio, clica, você baixa o livro. Não, a gente resolveu dar essa contribuição social, por isso que a gente colocou gratuito. Mas ele tá falando que o livro é muito bom, porque ele fez, porque ele também está comercializando. Não estou comercializando, ele é, como o pessoal fala, de grátis. Né? Porque a pessoa tem que ir lá pegar, né? A pessoa tem que clicar e baixar. Mas eu não gosto de ler em PDF. Então você vai fazer sua atividade física, que é importante, vai fazer sua corrida, sua caminhada, pode ir no canal do YouTube, Coronel Santos Silva, e lá tem o audiobook. Você vai ouvir. Eu gosto de ouvir e ler ao mesmo tempo, eu sinto mais focado. Quando eu faço isso, todos os livros eu procuro audiobook e leio, porque eu posso aumentar um pouco a velocidade do audiobook, colocar ali 1:25, até 1:30, dependendo da narrativa. Complexidade, né? Vou ficar mais concentrado ainda, porque eu gosto de ler para ter insights. Então eu tenho esse hábito de ler um livro por semana o ano todo. Mas a pessoa, então você sabe esses livros. Não, eu busco insights. É uma frase do livro que fez todo sentido para mim. Total. Não, tem livros que ficam lá para poder estar estudando, como o Pense e Enriqueça, que eu fui buscar o original de 1937. E esse uma degustação maior. Mas eu gosto de ter esse hábito da leitura e como se fosse metas, porque a gente vai estourando bolhas. Vai sendo um pouco mais generalista e aprendendo. Né? Você está lendo ali algo sobre educação financeira, de repente você está falando sobre frequência emocional de David Hawkins e entendendo que essa frequência, aí você vê uma conexão, aí você vê. Então são situações e você acaba linkando. E isso é interessante. O senhor sabe que eu comecei nos audiolivros, não tem muito tempo, mas assim, eu gosto de ouvir os livros que eu talvez não leria. Que aí eu justamente coloco lá num e-mail, eu vou mais rápido, eu estou dirigindo, eu estou correndo, e aí que às vezes você perde um pouco ali, mas que a essência, igual o senhor falou, assim, aquela frase, aquele ponto, às vezes eu volto, às vezes é bom, aí eu compro o livro. Mas pessoal, voltando aqui ao livro do Coronel, ele não é somente para as forças públicas, viu? Ele é para você. É você aí que está olhando, é você mesmo, isso aqui pode mudar a sua vida. Olha o que você vai encontrar aqui, ó. Criar novas rotas para equilibrar todas as áreas da sua vida, ter disciplina, estimular mudanças de hábito e sair do piloto automático, escalonar valores e descobrir sua essência. Poderoso, hein, Coronel? É uma ousadia. Humildemente, não. Isso aí foi com muita humildade, que depois que a gente escreve o livro, talvez o perfeccionismo que a gente luta contra, ainda fala assim, mas podia ter acrescentado isso, isso aqui não podia ser assim, mas publica. Próximas novas edições. Estamos aqui participando, você poderia perder uma chance de falar tal coisa, mas vai lá e faça o seu melhor naquele momento, depois você vai aperfeiçoando. Então a ideia do outro livro já é uma pegada que eu quero mais pro lado profissional. Eu falei pro Messias ali que ele porque eu precisava de 5 câmeras, um pé direito de 5 metros, um estúdio. Eu falei, pô, Messias, começa, né? Se a gente fosse esperar isso, a gente não tava fazendo. A gente já fez aí 10 episódios, ouvi tudo, então estamos fazendo. Mas é natural mesmo. A gente entra pensando grande, que é o mesmo trabalho de pensar pequeno, gasta a mesma energia. Mas se a gente pensa grande, é a visão que você tem.
mas você tem uma missão, você tem que começar a agir. Ó o coach, né? Eu tô aqui e quero chegar lá. Senão você não... O que nós vamos? Porque como que você vai chegar na sua visão se você não dá o primeiro passo? Como é que vai maratonar igual o cara que eu vejo correndo aí, se ele não dá o primeiro passo, não começa nem a caminhadinha? Ninguém começa correndo 42, ninguém começa na polícia de coronel. Não. Né? Não começa a construção pelo teto, né? Jamais, é a base, o alicerce, não é à toa. Exatamente. Ô coronel, escalonar valores, o que é isso? Explica aí um pouquinho pra gente aí, dá um spoiler aí do livro. O escalonar valores é você sair desse regramento social. Quando você descobre que você precisa ter uma conexão com o grande arquiteto do universo, que é Deus, quando você descobre que a bênção de Deus aqui na Terra é a família e você tem que valorizar a sua indústria da felicidade, quando você descobre que quase todos os pensamentos, as ideias que você tem, às vezes são verdades relativas, porque a única verdade absoluta que tem é o que realmente está escrito no livro mais lido do mundo, né? Em João fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus fala que ele é a verdade, né? É a verdade absoluta. Está dito. Então, quando você começa a entender cada um desses aspectos, que a gente usa o princípio no capítulo 5, o princípio da mordomia, que a gente usa o exemplo. Eu vi lá do Batman e o Alfred. Então o que acontece? Tudo é dele, do ser maior. Então nós estamos aqui como mordomo para cuidar. Então a gente não vai levar. Tanto é que quando a gente vai para o nosso passamento para o Oriente Eterno, a gente não leva nada. Então tudo que está aqui é para cuidar. Então cuida como um mordomo, fala o Alfred, cuida de tudo. E desfrute de tudo. Deus te deu o mundo. Servir, né? Você é a imagem e semelhança, né? Gênesis 1, 26. Mas você vem aqui. O maior servidor. E aí, cada aspecto, a sua identidade, o autoconhecimento, a busca de um propósito, o que você ama fazer, o que você é bom, o que o mundo precisa e qual a recompensa que teria. São essas provocações que vai permitindo você fazer o seu escalonamento de valores. Peraí. Mas o escalonamento justamente ranquear ali, então Deus em primeiro lugar, a família em segundo. De acordo com a leitura da pessoa, ela que vai estabelecer isso. Na minha visão, isso. É como se pegasse a escala ali, a pirâmide de Maslow, né? Necessidade, até chegar à autoestima, até chegar ao propósito. E se você invertesse e começasse do propósito? Então a gente faz essas provocações para a pessoa chegar e falar assim, isso aqui é muito importante para mim, isso aqui eu não abro mão. Então ele está criando o seu escalonamento de valores, que ele vai despertar e parar de ficar preocupado com a opinião das regras sociais. Porque muda de acordo com a conveniência humana. Vamos citar exemplos, um pequeno exemplo. Antigamente, adultério era crime. Da mulher, né? Porque o homem... Mas estava no Código Penal, era crime. Mas a sem-vergonhice e a vagabundagem é tamanha que eles acabaram com isso, e hoje se alguém fala disso, como, né? Ele é ridicularizado, é corno, não sei o quê. Então, é uma coisa que era crime, que os usos e costumes da pornografia, dessa exposição toda, que todos nós somos tentados o tempo inteiro, toda essa exposição, chega um momento e fala assim, não, desconsidere isso aí que não dá mais não, que a sociedade está corrompida. Mas quando você que Moisés recebe no Monte Sinai o decálogo dos 10 mandamentos, um deles vai cometer adultério. Então, valores morais, regras imutáveis, então, não negociáveis. Os seus valores inegociáveis e que não conseguiram modificar. Mas dentro das regras sociais, muda conforme a conveniência, conforme as novas narrativas, né, que o pessoal gosta de usar essa expressão, né, as narrativas construídas. Qual que é a narrativa construída? É essa. Então, aquela situação que você achava que você estava fazendo certo passou a ser errado. Mas quando a gente fala aqui, coronel, de escalonar valores, assim, muitas vezes é lógico que
que essa pirâmide ela muda com o tempo, né? Sim. Igual o senhor comentou antigamente que acabou colocando o trabalho em primeiro lugar e isso desestruturou toda a sua vida. E aí, às vezes, as pessoas colocam o dinheiro, então, assim, inconscientemente, a gente acaba dando prioridade para coisas erradas, né? E essa tomada de consciência que fala, não, mas peraí, o que são valores? Igual hoje eu me considero cristão, mas sou um jovem, um bebê cristão, porque durante muito tempo eu vivia ali à margem do cristocêntrico, né? Eu vivia a minha vida ali e aí isso a partir do momento começou a fazer sentido para mim e eu fui atrás disso, né? Então assim, eu acho que o nosso grande desafio é essa tomada de consciência, né? E aí você aprende pela dor, dor, né? Geralmente pela dor, mas se aprender pelo amor, melhor ainda. A gente usa já na parte da labuta diária, no capítulo 10 já, a gente cita uma roda de bicicleta, os raios seriam as áreas da vida. E o cubo, quando você coloca as áreas da vida, alguma delas como cubo, que sustenta os raios, vai danificar, vai ter algum problema. Por quê? Porque uma área não pode ser tão priorizada em detrimento de todas as outras. Não é que tem que ser tudo equilibrado, que até o equilíbrio difícil, né? Utópico. Exato. Utópico também, se pegar aqui, porque sois morno, nem quente nem frio, vomitar-te-ei, né? Passagem 3,16 de Apocalipse. Então o que acontece? Então você não pode ser morno, o cara é equilibrado. Eu sirvo Jesus, mas eu tenho vergonha de falar, mas eu não quero desagradar o mal. Então assim, ou se é uma coisa não é, tem que se posicionar. Então não é fácil isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos posicionando para pessoas que às vezes... Ainda mais na internet. Às vezes a pessoa faz pega um contexto específico e faz comentários ou faz acusações levianas só para desconstruir. Exatamente. Então você coloca no cubo, tem as áreas da vida e o cubo aqui é Jesus. Simples assim. É o centro. Cristão, somos cristãos, é o centro. Ele faz tudo, você destravar todas as áreas da vida. Mas aí a gente foca o quê? É só o dinheiro, é só o trabalho, é a profissão, é isso, é aquilo, e desequilibra tudo, e depois a colheita também. É aquela questão que antigamente falava da igualdade, tinha que tratar todo mundo igual. Agora é a questão da equidade, né? Então, assim, a equidade é você dar o que cada um precisa. Então tem a pessoa lá que é mais baixinha, às vezes tem aquela figurinha do muro, né? Então ela precisa de um banquinho mais alto. A outra é mais alta, pode ser um banquinho mais baixo, e é muito o que acontece com os nossos filhos, né, Coronel? Que assim, eles são pessoas totalmente diferentes, cada um deles tem demandas diferentes, necessidades diferentes, e a gente não pode falar, eu crio todo mundo igual. Tem as particularidades de cada um, né? E se os pais tivessem essa consciência de que cada filho tem suas características, que é um ser humano único. Nenhuma digital é igual a outra no mundo. Exato. Eu percebo bem claro, né, dos meus 3 filhos, em que um é mais sinestésico, ou seja, eu sei que o abraço, o contato, eu estou entrando no mundo da pessoa, desse meu filho. Quando eu tiro um tempo de qualidade, ou seja, ouvir, a pessoa já fica satisfeito. Então cada um tem uma característica e às vezes você quer agradar todo mundo seguindo o mesmo regramento, até para a questão dos filhos. Se os pais tivessem esse conhecimento, aprendesse isso, né? A gente falou que a questão da escolarização, mas realmente tem que partir para esse raciocínio de ensinar a inteligência emocional, de ensinar a lidar com as emoções, gestão das emoções, da inteligência financeira, de sair dessa esteira, todo mundo seguindo a mesma situação. Eu sou fruto de uma esteira dessa também, né? E a gente desperta e a gente quer falar pro mundo, mas é como se todo mundo olhasse assim e falasse assim, o que tá falando, gente? Por quê? Porque você estoura uma bolha e acha que todo mundo
tem que estourar a bolha. E a gente tem que aprender a respeitar essa diferença. Porque essa diferença, se a pessoa gosta do sextou, sextou, agora eu vou beber minha cervejinha, curtir meu final de semana, segunda-feira eu vou indignado para trabalhar, tudo bem. Se a outra quer ficar, eu gosto de morar ali, em tal canto, não quero nenhum luxo, mas eu estou feliz assim. O importante é você estar sentindo, quer deitar no sofá e assistir a televisão e alimentar a sua mente com isso, tudo bem. É que a gente está naquele nível de entusiasmo com a vida e você quer que as pessoas também sintam isso, mas só que cada um está num tempo diferente, assim como tem pessoas que você fica olhando e fala, nossa, eu quero chegar nesse nível. Então a gente está nessa transição, a gente tem que respeitar essas diferenças e essa é talvez um dos maiores desafios, a gente respeitar o mundo do outro. Exato. Pessoal, você que está aí, nós já estamos em março, mês 3, às vezes suas metas já estão começando a ficar para trás, então a solução, já siga aí o Coronel Santos Silva no Instagram, no YouTube, já não perca os podcasts do Gestão e Emoção e também siga aí a minha pessoa lá, Carlos Marchió, no Instagram, que você vai achar o fio da meada e vai começar a assumir aí o comando da sua vida. Ô Coronel, mas o senhor falou também lá de propósito. O senhor já, assim, o propósito do senhor é claro? Ele clarificou. Bastante. Eu hoje vejo com muita tranquilidade trabalhar com desalienação mental. Tirar as pessoas do piloto automático, que é o que eu vivi 19 anos. Então, como a gente usou ferramentas e aprendeu, então a gente quer ajudar outras pessoas a entenderem que eles têm uma vida fora disso que eles estão passando. Por que eu falo isso? A gente não é a profissão da gente. E as pessoas não estão sabendo diferenciar isso. A profissão é um raiozinho ali da bicicleta. E aí a pessoa, se ela deixa de estar em determinada... Vou usar a expressão tribos, né, grupos. Ela frequenta determinada igreja. Então ela pensa que é só aquela igreja. O dia que ela deixa de frequentar por algum motivo, o líder religioso entendeu que ela tomou alguma atitude, digamos que foi penalizado um afastamento, a pessoa fica pensando que é um zumbi na terra, não sabe o que ela faz mais. Por quê? Porque ela acha que ela é aquela igreja, ela acha que ela é aquela profissão. E a igreja é importante, a profissão, todos são importantes. Só que você não é isso. Então a gente precisa despertar isso nas pessoas, para elas começar a preencher o vazio que está dentro delas. Porque a gente tem um sentimento de insatisfação muito grande. A gente está sempre buscando algo, a gente nunca está satisfeito. Aí quando você atinge aquela meta, aí você fala, nossa, atingi a meta. Você está ali contemplando, aproveitando, sei lá, dias, semanas, de repente, parece que a vida perdeu a graça, você tem que procurar outra coisa, você está sempre insatisfeito. Por quê? Porque é isso tudo que você criou no seu drive mental. Quando na verdade você em momento algum está vivendo o agora, você está vivendo o futuro ou o passado o tempo inteiro. Então esse despertar de ter uma consciência de falar, contemple, como diz Augusto Cury, contemple o belo, desfrute do momento, isso é muito importante. Então a ideia de palestrar falando de mudança de mentalidade é para mostrar uma jornada de despertar a consciência, algumas atitudes que acredito ser válidas para ajudar a pessoa a desbloquear a vida nas suas diversas áreas e sair desse desbloqueio da vida. Eu consegui desbloquear as áreas da vida, criei uma minha metodologia, está dando tudo certo. Mas eu quero algo a mais. Você quer o algo a mais? Quer ser o extraordinário? Então é Jesus. Vai servir. É servir. Minimizar a dor do próximo é honrar Jesus. E eu gostaria de parabenizar o senhor, Coronel, assim, porque essa consistência com que o senhor está seguindo o projeto, o propósito do senhor, ela é desafiadora, ela é extremamente difícil, que eu estou nessa busca um pouco similar. Então, assim, é um vídeo novo no canal toda semana. É o que a gente estava falando do nosso perfil pessoal, que eu acho que é um pouco similar. Assim, a gente não foi feito, o nosso live original, ele não foi feito para ficar aqui em frente às câmeras, né? O livro que o senhor está escrevendo,
a palestra. E assim, agora, linkando esse propósito do senhor, a gente já falou um pouco lá na questão da corporação, assim, esse propósito do senhor dentro da polícia, o senhor tem como seguir ele? Tem esse lampejo que o senhor falou que já tinha lá em algumas áreas? Tem algum lampejo? Eu sei que é mais desafiador, a gente falou, pelas características da corporação e tudo mais, mas tem alguma linha aí pro... Eu gosto de falar que, apesar de todo o tradicionalismo do meio que eu trabalho, eu gosto de confortar a minha mente em dizer que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, essa, né, Uau, poderoso isso. expressão que Chico Xavier fala, né? Então, o que acontece? Se no momento oportuno vai abrir portas, e se tiver que fazer algo dentro da corporação, algo vai acontecer. Não adianta eu forçar nada, porque talvez eu não estou preparado o suficiente para o desafio que eu estou querendo. Então eu tenho que me lapidar, né? É um caminho. Me construir para ter uma bagagem para entrar nessa bolha que eu estou ousando. Parabéns. Coronel, acho que está no livro do senhor lá, aquela parábola da verdade que encontrou a mentira. Tá no livro? Tá, senhor importaria tá no capítulo 4. de contar ela aqui pra gente, que assim, ela é muito poderosa, eu já conhecia, mas eu tinha me esquecido, eu acho que seria válido aí para os nossos ouvintes. Quando a gente fala da verdade nua e crua, a gente fala que a mentira elogiou a verdade e chamou para tomar um banho de cachoeira. Então a verdade aceitou e as duas foram para a cachoeira. Chegou lá, a mentira tirou a roupa primeiro e entrou na cachoeira. E a verdade logo em seguida. Só que a mentira saiu primeiro e vestiu a roupa da verdade e anda pelo mundo, né? Transvestida de verdade. E a verdade não aceitou vestir a roupa da mentira. Então a verdade ela é nua e crua. Ou seja, que a verdade, ela incomoda, ela dói, tira você da sua zona de conforto, mas ela não aceitou vestir ficar transvestida de mentira. Foi essa analogia que a gente fez para poder enfatizar ainda mais esse posicionamento em relação ao nosso Senhor e Salvador. E que já está linkada com a questão do Apocalipse lá, né? Seja quente ou seja frio. Mas agora, o senhor já tinha comentado também um pouco sobre isso, assim, os desafios, né, da corporação com questões políticas e tudo mais, mas como manter essa verdade, se posicionar e ter esse cuidado e manter a essência do senhor ainda com todo esse contexto e pela posição que o senhor ocupa? É que, independente de posicionamento político, de transtornos do trabalho e tudo que acontecer, eu tenho muita tranquilidade em dizer que, independente do que aconteça, esse posicionamento, esses princípios que realmente são seus, preenche aquele vazio que eu carreguei por muitos anos, que realmente me preenche na alma, pode acontecer em qualquer cenário. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Por quê? Porque eu passei a experimentar uma paz que eu nunca experimentei. Uau. Então, quando você experimenta algo que você não consegue descrever, mas que você busca ser uma pessoa melhor, pelo menos na nossa mentalidade, a gente acredita que está buscando ser uma pessoa melhor. O melhor feedback é das pessoas que estão mais próximas, que é a família, né? Quando eu tive essa mudança de hábito de 4 horas da manhã e toda essa rotina, orar, meditar, Bíblia, reforçar as âncoras para suportar as tentações mundanas e tudo mais que a gente foi construindo, com pouco tempo, acredito que não foi 2 meses, 3 meses, a minha esposa falou: você mudou.
Uau. E eu vou fazer isso também. Então ela passou a acordar também, a tomar o banho gelado, a fazer o devocional dela. Só que aí ela ia pro cross, que ela é a paixão dela. Agora, por questões de saúde, está fazendo musculação para reforçar, mas a paixão é o cross. Então, o devocional, a atividade, aí passamos a ler a Bíblia, né? O ano todo, então já estamos aí para terceiro ano lendo a Bíblia por completo. E cada vez que você lê, mesmo que seja a mesma passagem, você tem um estado de espírito, uma visão, o emocional está diferente, alguma coisa que você lê e fala assim, mas parece que eu não tinha prestado atenção nesse berço. Aí você vai ali mais a fundo, aprende algo a mais. Ô, coronel, mas o acordar cedo eu gosto, assim, eu não acordo tão cedo quanto o senhor, não, acordo às 4h20 ali. Mas o banho gelado, rapaz, é desafiador. Eu já tentei ali, mas a hora que você põe a mão lá, que trem, aí você já vira o... Isso aí que tá o detalhe. Você coloca a mãe. Você já entra, já pula na piscina ali. Porque, na verdade, se a gente pensar, você não faz quase nada. Não faz. Os pré-julgamentos, o que o outro vai falar, você tá deitado na cama, tá quentinho. Aí você levanta para ir para uma água gelada. Eu tô com 5 anos fazendo isso, o pessoal fala assim, e virou um hábito. É um hábito assim, se eu amanhã falar que eu não vou tomar o banho gelado, no segundo, terceiro dia, acabou, não volta mais não. Por quê? Porque por mais... É acolhedor. Exatamente. O cérebro ali, o cérebro não gosta de gastar energia e é o tempo inteiro ali a mente da gente falando, para que isso? Não, para com isso. É exatamente isso. Tudo que você vai fazer que está gerando um desconforto é porque você está querendo crescer. Pessoal, mas você toma um banho gelado só para tomar um banho gelado? Primeiro, que além de despertar, te reforça a imunidade. Você já fica virado... Fala pessoal, virado na gasolina já logo cedo. Então quando o pessoal está começando a trabalhar às 7, 8 horas da manhã, eu já estou com 3 horas ali que eu estou assim, mas o sol não saiu ainda, o que aconteceu? Eu estou querendo pôr pressão no sol. Exercício, já tomou o banho gelado, já orou, já conectou. Eu organizei até o café da manhã da família. Olha que... Estou organizando assim para me sentir mais útil ainda. Então você fez tudo que na hora que você vai sair para trabalhar, você respira o trabalho. Por quê? Porque você não tem aquele negócio de chegar... Você não fica pensando. Você chega no final do dia, 18, 19 horas, você chega em casa, deita no sofá e fala, podia ter lido pelo menos uma parte de um livro, podia ter feito pelo menos uma caminhada, podia... Não tem isso, porque você já fez tudo. Uau. Ô, coronel, no livro também do senhor, o senhor fala que a segurança pública tem solução. Conta aí um pouquinho dessa solução pra gente aí, né, que... As palavras convencem, o exemplo arrasta, eu acho que isso é uma parte da solução. A gente criou assim, dentro da experiência da gente, uma estrutura básica que no nosso meio compactua com essa visão. Então, a gente fala um policiamento planejado, um pronto emprego e uma mobilidade tática, ou seja, isso tudo dentro da visão policial. O cidadão ligou, tempo de resposta rápido e um atendimento, o policial desembarca, atende bem, tem que resolver o problema do cidadão, buscar soluções do cidadão. Está tendo um determinado problema em alguma região, policiamento planejado, a visibilidade, a ostensividade ou algo que já está fugindo da normalidade, a mobilidade tática. Então a gente fala esses 3 pilares junto com inteligência, que é o quê? Compartilhamento de informações, levantamentos, diligências, em que nós passamos a ser o fator surpresa para o ladrão e não o ladrão ser o fator surpresa. Então, seguindo os pilares e tendo essa inteligência desprovida de vaidades, ou seja, todos ali buscando dar uma resposta rápida para o cidadão se sentir cada vez mais seguro e desestimular o infrator da lei. Com ações sociais, um programa educacional de resistência às drogas, o PROERD, que é um programa da Polícia Militar, como programas de outras forças de segurança. Essa contribuição para trabalhar com as
gerações aí Já resolver nova a base, né? para que as próximas gerações já consigam falar não para as drogas, ter uma vida mais saudável, ter lazer, praticar esporte. Então, esses projetos sociais, com uma integração de poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil organizada, forças de segurança e, o principal, a comunidade, todos integrados com o mesmo objetivo, todos querendo essa paz, essa tranquilidade, o melhor para os seus filhos, e as ferramentas tecnológicas, como uma muralha digital, para poder monitorar tudo que entra e sai, fazer a cidade como se fosse uma formatação de condomínio fechado, ou seja, poder monitorar tudo, usar de todas as ferramentas necessárias. Eu coloco que essa sequência é o que nós acreditamos que é a solução. Mas a segurança no nosso estado, ela deu um salto, né? Sim, a segurança do governo Caiado, nós somos a referência, né, a Polícia Militar No Brasil. no Brasil. Então, chegar no topo, não vou falar que é fácil, não, que não é fácil, mas chegando no topo. Agora é se manter. o Então, desafio. tendo novos planos de ação, novas diretrizes a serem cumpridas, estabelecidas aí pelo excelentíssimo senhor governador, o secretário de Segurança Pública, o nosso comandante-geral e as demais forças que também têm as suas referências. A gente fala da Polícia Militar porque é o meio que eu estou inserido, mas as demais forças, uma andorinha só não faz verão, Jamais. né? Então é a coletânea de forças aí, a somatória de forças que permite um Goiás cada vez mais seguro. É claro que o pessoal fala que ainda tem muito a se fazer, Com certeza. mas nós já fizemos muito. Com certeza. Mas uma vez o senhor me falou, coronel, que a segurança pública é obrigação do Estado e responsabilidade de todos. Todos. É que a gente fala dessa questão. Que nós, como população civil, né, pessoas comuns aí do dia a dia, nós podemos contribuir para isso? Quando ela deixa de ser uma vítima fácil. A gente fala da importância de ter uma cultura de segurança quando o cidadão, ele para, por exemplo, o veículo dele, ele deixa o vidro aberto, a carteira exposta, a mulher deixa a bolsa exposta e sai cedo, volta à tarde e está faltando a carteira, a segurança não funciona, não presta, a polícia não faz nada, mas ele poderia ter levado a bolsa, a carteira, ou O carro. ou fechado o vidro. Ah, sim. Então, são detalhes, são pequenas situações em que você deixa de ser uma vítima fácil quando você fica se expondo a situações em que você mesmo pode evitar. Se você não está nem um pouco preocupado com os seus bens, com a sua integridade, você fica cobrando do Estado que tem que dar essa resposta. Ah, mas não pode acontecer nada. Concordo. Mas não é assim que funciona. De novo, coach, né, coronel? A gente está aqui, a gente quer chegar ali, mas a gente precisa traçar um caminho, tem um caminho até lá. É até a questão que eu vejo muito na internet, as pessoas que às vezes entram no carro e ficam ali mexendo no celular, ou você dá aquele tempo pro bandido, pro criminoso chegar e te abordar, né? As pessoas querem uma segurança, digamos, de primeiro mundo, mas não depende só, segurança não é só polícia. Nós temos uma legislação frouxa, nós temos uma sensação de impunidade, nós temos uma sensação de impunidade lastimável. Então o que acontece? O cidadão, ele fica com medo, ele já está com essa sensação que ninguém é punido. Aí ele vai assistir televisão. Nada contra ter que assistir da televisão, a gente também assiste. Só que a pessoa fica alimentando o seu drive mental com todas as porcarias e esgoto da sociedade. Então, acontece um crime violento, por exemplo, lá no Rio de Janeiro.
a pessoa talvez está com medo de sair aqui em Jataí. Você viu, nossa, um assassinato cruel, um crime bárbaro. A pessoa fica com medo de sair na cidade dela, porque ela está o tempo inteiro assistindo só violência. Consumir. E aí ela já sai sofrendo com isso. Então, é necessário uma mudança de cultura de segurança, de deixar de ser uma vítima fácil, de fazer algumas mudanças significativas para que evitemos o triângulo do crime, né, que é o ambiente, a vítima e o autor. Então, se faltar alguma dessas vértices, o crime não acontece. Então, o que acontece? Tá o estuprador, vem ele a vítima, e o ambiente, um terreno baldio, não tem iluminação, não tem nada. Então, fechou-se para o ocorrido. Agora, a iluminação, tudo ok. Cidade, estereótipo, vamos pegar aqui de Jataí, tudo bacaninha, beleza, a cidade está ótima. Não tem a vítima, tem um autor, o ambiente não fechou o triângulo do crime. Uau, interessante. Então, só acontece quando fecha as 3 vértices. É esse o raciocínio. Interessante. E é o que cada um pode fazer, a questão de câmeras também, de iluminação, de vários cuidados aí que a gente pode contribuir. Na loja aqui, várias vezes o pessoal vem, olha, tem a filmagem, e aí você está contribuindo e vindo, né? Porque quando você efetua a prisão de um infrator da lei, aí a pessoa vai, mas esse infrator aí teve 10 antecedentes criminais, ou seja, já foi preso 10 vezes. Não dá a sensação que estamos enxugando gelo. O cidadão não acredita nas leis, a polícia, eu falo que ainda é a última barreira contra o mal, e aí, por mais que você utilize de ferramentas tecnológicas e tudo, você está dando sua contribuição, mas o principal é a sociedade ter consciência. Uau. É conscientizar de que, além de não ser uma vítima fácil, de que a legislação está frouxa, porque às vezes você, cidadão, não teve a devida consciência aonde é feita as leis, que é uma polêmica que um mero policial... Não vai ser a gente que vai... não vou entrar para questionar o sistema, mas a sociedade tem que saber o que ela quer. Ela tem que se posicionar no que ela quer. Com certeza. Ô Coronel, e depois de muitos anos nós tivemos um carnaval aqui em Jataí. Pois é. E parece que foi um sucesso total. Foi. O policiamento, a segurança. Foi. Pessoal, eu tive funcionários lá de Mineiros, porque Mineiros não teve nada. Eu tinha funcionários que saíram de lá, vieram para cá, voltaram e foram trabalhar no outro dia. E... Foi um evento desafiador, né? Com certeza. Beira de um lago, né? Bebida alcoólica, né? Som automotivo. Então, assim, toda uma combinação que gera questionamentos. Mas a prefeitura apoiou, foi bem organizado, as forças de segurança todas deram a sua contribuição, e os foliões também se divertiram e contribuíram também, né? Foram para realmente festar, né? Então acabou que o conjunto da obra permitiu que bacana. Esse evento ser exitoso, né? Falar que é um sucesso. Coronel, mudando um pouquinho de assunto aqui, como que Ô, Tony, como é que você tá? Como que a corporação hoje ela ajuda os policiais que estão passando ali por algum momento difícil emocionalmente, por alguma dificuldade? Tem algum trabalho em relação a isso? Tem um comando de saúde, tem um hospital da Polícia Militar. Aqui mesmo em Jataí temos médico, temos psicólogo. Tem como ofertar, né? Tem profissionais da saúde dentro da corporação para estar fazendo um acompanhamento, Mas essa iniciativa, geralmente ela vai partir do policial, assim, porque às vezes as pessoas não veem que estão doentes, assim, porque é um trabalho de muita pressão, de muito estresse. A Fundação Tiradentes, né? Temos a Fundação Tiradentes, e tem o pessoal do Comando de Saúde,
que uma vez ao ano eles visitam todos os regionais e levam toda a estrutura. E todos os policiais vão fazer a prova física, mas vão fazer o exame, os exames laboratoriais, dentista, tem um psicólogo, então passa por toda essa bateria. Isso é padrão uma vez por ano? Às vezes até mais de uma vez por ano. Eu estou falando que para nós, pelo menos uma vez no ano, a gente é contemplado com todos esses benefícios. Então, todos os profissionais da segurança são convocados para participar disso e acaba passando por todas essas opções, essas baterias de ações da área da saúde, que os que são detectados ali são tomadas as providências, se é necessário um afastamento, se é necessário o tratamento, é tomada as providências. É claro que ainda tem muito para evoluir, mas já é uma ação que Com certeza. previne muita coisa. Hoje, dentro da corporação, tem um percentual de mulheres que tem Isso é uma curiosidade pessoal que me veio agora. Percentual de... É porque Quantidade de mulheres que tem na polícia militar ativa? Na ativa, não, confesso que eu não tenho o número. Nos concursos, geralmente 10% das vagas é destinada às mulheres, né? Entendi. Coronel, se tiver um fato, assim, um ocorrido que na carreira do senhor, que o senhor acredita ali que foi a mão de Deus que estava ali ao seu lado, que o senhor pudesse compartilhar com a gente? Aquele fato, assim, que a gente vê na televisão, às vezes o cara leva um tiro no peito, aqui a hora que vai ver tinha um microfone aqui para proteger, né? Assim, aconteceu algo... Nessa adrenalina de querer pegar o ladrão, a gente acaba excedendo a velocidade. Então, eu já tive 5 acidentes. 5 acidentes. E tem aquele acidente que você fala... Foi Deus. Foi Deus. Ocorrências mais complexas, né, que chega até mesmo a um confronto policial, ou a um gerenciamento de crise, também são ocorrências que você fala, tá sob a proteção. O que vai acontecer? Não, porque a gente sai de casa, mas a gente não tem a garantia que vai voltar. Ninguém tem, mas o policial, principalmente. Maior ainda. Até porque no nosso próprio juramento é mesmo com risco da própria vida. Então sai, deixa a família para cuidar das outras famílias e talvez você não volte para o seio da sua família, né? Como que a sua família, ela lida com esse... Porque isso gera um estresse e uma pressão na família também, né? Que essa ansiedade, esse receio, esse risco da profissão. Como que isso... Nos primeiros anos era mais difícil para minha esposa. Cada vez que saía, eu gerava uma aflição, né, para ela. Mas com o passar do tempo e um pouco mais de responsabilidade da vida da gente, eu falo responsabilidade porque você vai ficando mais calejado, né? Então, cada ocorrência que um policial vai, ele tem que ir como se fosse a última e tem que atender da melhor forma possível. O dia que ele vai displicente é o dia que acontece alguma coisa. Uau. Então, quando você passa a ter um nível maior de responsabilidade, você passa mais segurança para a sua família, né? Não tem garantia, como falei, que vai retornar, mas você não fica tão emocionado como é no início da carreira. A experiência, os erros, né, as decisões, vai ensinando você que você aprende atalhos e consegue ter a mesma resposta. É como se fosse comparado no futebol, que o jogador novo ali que tem muita energia correndo, e aquele experiente que já está no local, já sabe o que tem que fazer ali e consegue o mesmo objetivo. É quase como palestrar, né, coronel, assim, pelas primeiras vezes, né, aquele frio na barriga, a ansiedade. Sempre vai ter essas borboletinhas na barriga. Sempre vai ter, porque sempre é um público diferente, tem um pré-julgamento natural, né? Porque se parar para pensar, você sai para se expor para uma plateia, igual nós estamos aqui expondo para
na internet. Então você vai falar numa palestra, você vai se expor para uma plateia, uma ideia, o que você quer compartilhar, um conhecimento, em que cada fisionomia que você observa tem aqueles que estão olhando para você e falam que bacana, e tem aqueles que estão bocejando e falam, pelo amor de Deus, acaba logo. Aí você tem que focar, o que você quer? Você quer concentrar naquilo? Assim que a gente fez a festa. Se você ficar observando cada movimento de cada um que está na plateia, principalmente aqueles que está dando todos os sinais que não está gostando, você se desestrutura no seu próprio evento, na sua própria palestra, porque você já começa a falar assim, eu preciso ser o que eu não sou. Se perde, esquece. Perde a linha de raciocínio, e hoje com o celular é pior ainda, porque assim, a pessoa pega o celular lá na... Agora, se você já está ali empolgado com o assunto que você quer compartilhar, que você acredita que possa transformar vidas, e foca naquela pessoa que está realmente interessado, então quando você foca mais nesse público, você deslancha melhor e as borboletinhas diminuem. Coronel, a gente falou sobre um caso que colocou a sua vida em risco. E alguma situação que emocionou? Quando você consegue recuperar os objetos de um cidadão, o cara sai cedo para trabalhar, chega à noite, a porta está arrombada, levou a televisão, levou os pertences dele, e você vai conversar, o cara ainda está pagando as parcelas, está ali, né, transpirando para poder ter os seus bens, e foi lesado pelo infrator da lei, e você consegue recuperar e dar uma resposta, mesmo que já teve a decepção de ter acontecido o crime, mas algumas, estou citando ocorrências mais simples, mas dessas ocorrências simples já tem um impacto emocional muito grande, porque você realmente se sente útil. Agora eu já passei por isso, já não sei quantos anos atrás, e eu cheguei em casa, estava em Mineiros, e eu achei estranha a porta. Na hora que eu entrei, os caras tiveram tempo, levaram um monte de coisa, o terreno do fundo era baldio. E ainda conseguiram recuperar alguns. Eu tinha uma coleção de canivete, tinha meu nome. E uma outra situação que ocorreu aqui no bar, roubaram a televisão aqui do bar. E aí o pessoal do CPM ligou, falou, achamos a televisão aqui. Então... a recuperação de objeto é uma ocorrência simples, mas para quem recebe a notícia, muitos ali... Tem uma gratidão, e aquilo ali realmente emociona. Você vê um policial que às vezes foge da sua atividade de rotina, do patrulhamento, que uma família chega e aqui, meu filho está engasgando, e ele tem que fazer ali uma manobra e tudo, alguma coisa para a criança voltar a respirar. Então, assim, saiu da normalidade dele, não é essa o padrão do um policial militar, mas também é algo emocionante, impactante. Eu acredito que se começar, já tem muitas situações que a gente parar e pensar. Um conselho para quem quer entrar na Polícia Militar, o que o senhor recomendaria para eles? Qual o caminho? Para aquele que quer entrar na gloriosa Polícia Militar, primeiro, hoje, um curso de formação de praça para entrar soldado, né? Eu falo soldado porque é o primeiro na hierarquia, né? Já existe o curso superior, né? Então tem que ter curso superior. Para entrar para o oficial da PM, né, do CFO, tem qualquer curso superior. Do CFO, o curso de Direito. Tem que ter curso de Direito. Então, a pessoa, vou, além de estudar, gabaritar provas, e tem uma infinidade de aulas no YouTube, né? Tem tanta... Hoje essa juventude tem a tecnologia a seu favor para... Não é aquele tradicional nosso só da leitura e da escrita, que é claro que é válido e é importante, mas para aqueles que querem ingressar, que possam utilizar de todas as ferramentas necessárias para assimilação melhor do conteúdo, para na hora que chegar numa prova, conseguir fazer ela com muito mais tranquilidade. Hoje tem tantas formas de ensinar. Você assiste uma aula
na escola, depois você vai no YouTube, o mesmo assunto explica de uma forma diferente. Estou citando o YouTube porque é o nosso canal de televisão, é onde você acha, mas tem outros meios e a pessoa vai assimilando, então a chance de passar é maior. Mas quando você olha para trás lá, assim, para os seus 17 anos, você tinha lá a visão da estabilidade, da carreira, e a questão, assim, do risco, você se recorda como que você pensou nisso naquela época, assim, a questão do risco, a oportunidade de ajudar as pessoas? A oportunidade de ajudar, de proteger o próximo foi algo que me estimulou bastante. Agora do risco não, a gente não leva. Não faz, até porque você vê um treinamento, né? Você não tem essa consciência quando você vai para a rua que você começa a realmente a entender, né, o risco. Ali você está aluno, você está estudando, está na teoria, tal, vou mudar o mundo, né? Toda aquela empolgação. E cada ocorrência é um aprendizado, é um cenário então diferente. É tipo aquela assim, põe o pé que Deus põe o chão. E tem dado certo, então 25 anos, né? Com certeza. Tem uma questão aqui que eu coloquei ela no podcast passado, que eu achei bem interessante, que esse dia eu estava lendo o livro do Flávio Augusto, lá, O Ponto de Inflexão. Muito bom aquele livro, né? Muito bom. E o ponto de inflexão é aquele momento da nossa vida onde acontece uma virada, uma reviravolta. O que o senhor considera aí que foi um dos maiores ou mais impactantes, ou que o senhor se recorda aqui da sua vida ali, o momento que o senhor entrou na polícia, o momento que o senhor teve essa virada de chave? A gente sempre tem pontos de inflexões conforme o estado de espírito que a gente está, do nosso momento, da nossa época, das experiências que vamos vivendo, mas quando eu ingressei na corporação foi um ponto de inflexão, que você sai da rotina, família, né, um professor e passa a... E é o que te trouxe até aqui. Então já é uma mudança de chave fantástica. Essas mudanças de 2018, 2019 também, que despertou para essa questão dos princípios e tudo mais. O 2014, o acontecimento com meu pai da procrastinação, que fez eu também rever alguns conceitos, mas mesmo assim eu ainda não tinha, digamos, a força mental, né, a capacidade de, mesmo, digamos, indignado, de agir. Porque o perfeccionismo, o medo das críticas, as preocupações que a gente tem ainda do julgamento da sociedade ainda me impediram. Então ficou aquele desejo, ali, só vendo o desejo ali fervoroso, mas não sem ação. O nascimento dos filhos também, porque quando muda tudo, né? Muda tudo. Até assim, um medo, não vou falar um medo, mas é a palavra que vem à cabeça, assim, quando vai sair de casa, na sua profissão, né, assim, a responsabilidade de deixar ali, dar uma... Os filhos, né, o próprio relacionamento, do casamento, ocorrências que você consegue obter êxito, que, como você tinha questionado, aquela que você fala assim, foi Deus, não sei como que eu saí dessa aqui não, mas foi Deus, não sei como que eu resolvi essa. Então tem certas coisas que fogem, né, da compreensão humana. Com certeza. São pontos de inflexões, né? É isso aí. Pontos de inflexões. Coronel, se o senhor pudesse voltar lá no tempo, entrar na máquina do tempo aí, voltar lá para olhar pro lado assim e falar assim, o Alexandre, e aí, com 18 anos, o que você contaria para ele? Hoje, com toda essa bagagem, sua experiência... Boa pergunta. Não parei para pensar isso não. Então vamos lá, vamos construir. Eu falaria para esse Alexandre que, apesar de todos os bloqueios e travas de perfeccionismo, de sentimentos de rejeição, de escassez, bloqueios de criatividade, alienação, isso tudo estou falando do próprio Alexandre, né? Vitimismo, de não saber a sua identidade, todo esse merecimento e procrastinação,
todas essas travas emocionais foram superadas com sucesso, que há novas travas sendo descobertas, Novos desafios, mas permitiu essa superação trilhar uma carreira, constituir uma família, conseguir escrever um livro, conseguir transmitir a sua vontade de minimizar ali a dor do próximo, ou de ajudar de alguma forma nessa questão da saúde mental, mesmo sendo profissional da saúde, que conseguiu dar a sua contribuição, e que hoje ele sente uma paz que não sentiu nem naquela época e por muitos anos. E que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena, e que ainda tem muitas conquistas por vir. Com certeza. O melhor ainda está por vir, sempre. Fez aí lembrar que 3 anos e... mais ou menos 3 anos e meio atrás, era num sábado de manhã, e aí eu via, fazendo a leitura, tá assim, se você estivesse num leito, tá até acho que no capítulo 8, se você estivesse num leito de hospital ali, e tivesse os últimos momentos, minutos, e viesse um anjo do Senhor e falasse: do que você se arrepende de não ter feito? Não é do que você se arrepende dos erros, não, porque somos seres imperfeitos, cometemos pecados, né? Somos seres errantes, mas do que fala que cada um tem seu quartinho escuro, né? Mas do que você se arrepende de não ter feito? E essa pergunta, nesse sábado de manhã, eu estava em casa, eu peguei a folha, peguei uma caneta, sentei e coloquei assim, imaginando, vamos supor que eu estivesse indo embora agora, do que eu me arrependo? Então, já vai passar, não, já tem 4 anos isso mais ou menos. Aí eu coloquei assim: teria dado mais atenção para minha esposa, teria olhado mais nos olhos dela, teria falado mais eu te amo, teria deixado o celular mais de lado, teria curtido mais a presença dela, meus filhos teriam entrado no mundo deles, teria brincado mais com eles, teria um tempo de qualidade, teria lido os livros tais e tais, teria tirado um tempo para contemplar a natureza. E eu fui escrevendo, quando eu vi, eu enchi a folha. Aí eu olhei e falei: o que eu estou fazendo da minha vida? O senhor ainda fez a tempo de mudar a direção. Então, o que acontece? A gente fala, aproveitando da sua audiência, falar que do que você se arrepende de não ter feito. Se você tiver uma lista ou alguma coisa, comece a colocar em prática a partir de ontem. Faça isso e contemple. Exato, porque nem sempre vai ser possível. Nem sempre vai ser possível, como eu falei da história do seu pai, né? Meu pai, então. A hora que o senhor falou do anjo aí, tem uma frase que eu gosto muito, é uma pequena história que se eu não me engano, é do Nietzsche. Se eu tiver errado, depois vocês corrigem aí. Que fala assim: se chegasse um ser ali e falasse para você no seu final, no leito de morte, que você teria que viver a mesma vida repetidamente, ele seria um anjo ou seria um demônio? Pesado, né? Pesado. Então, assim, a gente viveu aquele propósito, ou então o que a gente viveu vai ser um peso, vai ser um fardo, você passar tudo aquilo novamente, né? Veio até também com esse comentário, essa observação interessante, quando a gente fala do medo da crítica, o que as pessoas vão falar, de seguir o que a gente acredita ser o propósito da gente, eu gosto de usar da expressão de que se eu estou fazendo algo, que eu estou buscando sentir paz e que eu estou ajudando o próximo, e eu estou sendo alvo de críticas e tudo, se eu não estiver batendo de frente com o diabo é porque eu estou andando do lado dele. Então, se o que eu estou fazendo está agradando todo mundo, está errado. Quem procura agradar todo mundo não agrada ninguém.
É aquilo que o senhor comentou lá atrás, eu achei muito interessante, é que assim, as tribos, né? Então assim, mudou o governo, o coronel é um, mudou o governo, o coronel é outro. Mas quem que é o coronel? Exato. Coronel, e a lição mais importante aprendida com seus pais? Educação. Educação, família bem tradicional, né? O pai serve primeiro, depois a mãe, depois a gente, né? Os filhos. Mas eles sempre focaram muito que tem que estudar para ser alguém, respeitar os mais velhos, sabe? Mesmo que sejam regrinhas sociais, mas não entrar em não entrar em confusão, aquelas situações que eles eram muito focados de ser bem educados, né? Então isso aí foi a lição muito importante. Foi muito Sua mãe ainda é viva? Minha mãe ainda é viva. Eu vi lá o nome Anerilda. Anerilda. Um abraço, dona Anerilda. Aqui também, coronel, a gente tem um momento aqui que é o momento Marília Gabriela. Esse momento mais descontraído. Eu vou falar aqui uma palavra e o senhor vai rebater daí, ó. Vamos... Eu vou dar uma noção. Proporcionar para minha família conquistas materiais. Porque eu já me considero um multimilionário do que o dinheiro não pode comprar. Agora vamos preencher esse outro, pelo menos a crença de escassez já... Exatamente. Eu acredito que escassez a gente supera fases, né? Porque depois que eu vi que um bilionário da escassez se compra ou não um avião, eu falei assim, então parece que essa escassez sempre tem uma guerra. Mas a gente, pelo menos, superou o básico, né? Opa, isso aí, né, conseguimos, mudamos de patamar. Então vai vir novos desafios, às vezes até dentro da escassez. Mas conseguimos romper. Mas o senhor sabe que o método CIS ali, assim, que a gente está numa busca muito similar também de se desenvolver, né? E o método CIS, para mim, assim, foi muito interessante. E, assim, é um tapa na cara, porque, assim, essa crença de escassez eu tinha, porque eu não tenho mais, mas eu tinha ela muito forte, assim, às vezes de coisas que você nem imagina. O meu carro, não, meu carro tá bom. Eu não preciso, um carro melhor vai me levar no mesmo lugar, assim, são pequenas coisas que a gente vai. E aí lá no método CIS tem um momento lá assim, ó, imagina a sua vida, com tudo que você quiser. E aí você imagina lá, né, sei lá. Aí imagina agora 10 vezes mais. Eles vão subindo as potências. Agora imagina 1000 vezes mais. Cara, eu já tava com um castelo na Europa, um jato, eu falei, cara, é pra lá que eu vou. É gostoso esse lugar aqui, né? Então vamos construir isso. Tá bom. Um medo, coronel. Medo. Aí vem uma pequena análise desse medo. Nós temos tempo aqui. Porque a questão do medo ela em si é como se não existisse. É uma criação da nossa cabeça. Tem um medo instintivo, natural, mas o restante é criado da nossa cabeça. Então, medo de quê? Né? Então, é uma ideia criada na cabeça de algo que está sendo projetado por um determinado tempo. Ou seja, é uma ideia projetada no futuro aí, como fazendo aí usando dessa expressão, né, do Jacob Petri, né? Então, realmente ele usa essa expressão e eu achei muito bacana. Então, é com a construção, porque quando você está vivendo o agora, essa projeção do futuro, que é o medo. Eu quero palestrar, mas eu tenho medo de ser criticado. Você está projetando um medo que pode acontecer para te impedir de fazer alguma da sua ideia. Você já se livrou disso tudo? Não é que eu livrei. Isso aí é sempre um desafio. É diário. Então, se fala assim, qual que é o medo que tem hoje? Hoje, não tenho medo. Não tenho. Não tem medo de nada. É porque tudo é construção. Então, como eu estou num processo de desconstrução, se antes de eu ter esses conceitos na minha cabeça, eu falaria de morrer, da família, de perder a família, mas depois que a gente começa a entender que eu que estou alimentando esses medos psicológicos, então não faz mais sentido. Parabéns. O senhor chegou aonde eu
Espero chegar um dia. Ah, tá bom. Um livro de cabeceira. Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. E a Bíblia. Napoleão Hill acho que tirou quase tudo da Bíblia. Sim, esses livros são... É igual eu sempre falo, o coach aqui vem, já veio, ó, padre, pastor, o Alain espírita, e assim, tudo tá dentro da Bíblia, tudo que a gente precisa, né? O maior segredo de Rhonda Byrne, dando a sequência do The Secret, a magia que ensina sobre gratidão, que é uma coisa espetacular, que é um tempo para ler. Se tem um livro que a pessoa fala leitura fácil, é A Magia. É um livro que você lê e fala, nunca tinha pensado em agradecer nesse nível. Porque a gente fala da gratidão, agradecer a Deus pela vida, pelo nosso sentido. Ali ensina-se a agradecer até as células, tanto que é profundo, tanto que é um livro que você faz a leitura e que toda vez que você abre ele igual o The Secret, igual o Segredo Maior, que é... Todos eles servem para estar de cabeceira, como que você abre, faz uma leitura e ela serve. Já faz sentido. Como se fosse aqueles minutos de sabedoria. Uau. É interessante isso. Um filme. A Espera de um Milagre. Que filme antigo, mas que filme espetacular. Maravilhoso. Eu gosto do Forrest Gump. Forrest Gump. Tem um monte, né? A gente tem assistido muito esses filmes com fundo... Tem uma mensagem, né, religiosa ali, poderosa, né? Baseada em fatos reais. Tem muitos filmes aí. Mas você falou é o que veio na mente, então foi A Espera de um Milagre. Papum. Se pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, vivo, morto, quem seria? Qualquer pessoa? Qualquer uma. Jesus. Tá 10-0 para o Messias. Jesus tá ganhando de 10-0, ó, todo mundo. Os 3 que eu perguntei, ó... Porque poderia ter a oportunidade, se fosse concedido, de perguntar, né? Como conseguir alcançar ou buscar esse reino de Deus que ele fala que está dentro da gente, que é consciência pura? Como você superar essa mente com essas vozes, silenciar elas e buscar a sua essência na visão dele, da forma prática. Como que o senhor vai nos ensinar? Como que o senhor tivesse que repassar para o próximo? Faça isso, isso e isso. Porque a gente entende contemplar o agora, diminuir essas vozes internas, baixar o volume igual a PNL ensina, tudo. A gente usa várias ferramentas para chegar numa metodologia, mas assim, ouvir da essência é fantástico. Não tem preço. Não. Tá chegando o Dia da Mulher. Eu queria que, se o senhor se sentisse à vontade, e como essa busca sua e da Carla, que o senhor falasse uma mensagem, uma dica aí para os casais ou para as mulheres, uma mensagem aí de Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres, que vocês são importantíssimas. Sem vocês nós não existiríamos. Já começa o nível da importância, que vocês não se sujeitem a ser tratados como objetos, que vocês possam viver a liberdade e os sonhos que vocês tanto desejam, e que tenham sempre Deus no coração para buscar os vossos propósitos. Amém. Coronel, faz o jabá da Carla também. Semana que vem, ó. Conexão Mulher Ativa, 5ª edição. A minha digníssima Carla Lino, 5 anos seguidos, né? 5ª edição, em que ela faz um dia de imersão, trazendo palestrantes, dinâmicas e toda essa imersão para o lado espiritual, para o desbloqueio das áreas da vida, para o crescimento, e as provas sociais que ela tem mostra a transformação que é esse evento. E a 5ª Conexão vai acontecer no dia 15 de março, no Sindicato Rural. E se entrar Carla Lino CMA no Instagram, vai ter todas as informações.
Pessoal, não perca então, ó, dia 15 no Sindicato Rural com a Carla Lino. Coronel, nós estamos chegando ao final, gostaria de te agradecer, foi um grande prazer, uma conversa muito bacana. E mais uma mensagem. Deixa uma última mensagem aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão aí nos acompanhando, por gentileza. A mensagem que a gente gostaria, não, que queremos transmitir é que em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 8, fala: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Em algumas versões bíblicas é ontem, hoje e eternamente. Então, se você está com excesso de passado, depressão, sentimento de culpa, ressentimento, que está te gerando um mal, procure Jesus, que Ele é o ontem, Ele vai te curar. Se você está com aflições atuais, estresse, procrastinação, problemas atuais, procure Jesus, que Ele é o hoje. E se você está com excesso de futuro, ansiedade, preocupações preocupando a mente, procure Jesus, que Ele é o ontem, o hoje e o eternamente. E viva o extraordinário. Uau, muito obrigado. Eu queria finalizar com uma frase que está no livro do Senhor. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, meu filho, assuma a consciência, assuma a direção da sua vida, vai fazer alguma coisa, sai dessa inércia, porque você foi, como o coronel mesmo falou, você foi criado à imagem e semelhança. Então vamos fazer coisas boas, vamos espalhar essa semente, vamos plantar para a gente colher lá na frente. E se tudo isso fez sentido para você, curta, comente e compartilha. Muito obrigado. Você está no Gestão e Emoção com Carlos Marchior.